Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da menina Madeleine McCann. Essa história aconteceu em Portugal e é sobre uma família britânica. Por que eu tô trazendo esse caso aqui, sendo que eu disse que eu ia trazer casos brasileiros? Porque na semana passada foi divulgado no Wikileaks um documento sobre algumas novas informações sobre o caso. Então eu vou contar pra vocês um breve relato sobre os fatos e depois eu entro com as novas informações divulgadas. Em maio de 2017, o casal Kate e Gerald McCann, junto com seus 3 filhos e alguns amigos, foram passar as férias em Portugal, na Praia da Luz, em um resort chamado Ocean Club. A Praia da Luz em Portugal era acostumada a receber diversos turistas britânicos. O casal McCann tinha 3 filhos, os gêmeos Sean e Amélie, de 2 anos, e a Madeleine, mais velha, de 3 anos. E tudo estava aparentemente normal. Os McCann, seus amigos e todos os filhos deles se divertindo normalmente. De acordo com McCann e seus amigos, a rotina do grupo consistia em jantar no restaurante Tapas, que ficava dentro do resort. Enquanto os pais das crianças estavam jantando, elas ficavam dormindo nos respectivos apartamentos. De acordo com os pais das crianças, de dentro do restaurante, que ficava a 100 metros dos quartos, dava para observar os apartamentos, então eles ficavam de olho a noite toda. E também havia um combinado entre os pais que cada hora um fazia ronda para ver como estavam as crianças. Então eles combinavam entre si, de cada hora um pai ir entrar no apartamento, ver se estava tudo bem e voltava. E de acordo com o grupo, foi assim que eles fizeram durante a noite. Primeiro de tudo foi um amigo do casal McCann, ele viu os filhos dos McCann, viu o filho deles e de algum outro casal que tinha lá, voltou e disse que estava tudo ok. Depois me parece que foi o Gerald, olhou as crianças, os filhos dele, os gêmeos, a Madeleine, voltou e disse que estava tudo ok. Às 22 horas foi a vez de Kate McCann observar os filhos do grupo. Então ela foi até o quarto deles, observou que os gêmeos estavam dormindo e viu que Madeleine não estava lá. Ela saiu correndo, deixando os filhos no quarto, chegou no restaurante e disse: levaram Madeleine. Então, gente, essa história é cheia de detalhes, mas o que vocês têm que saber agora é que Madeleine desapareceu no dia 3 de maio de 2007 e nunca mais foi encontrada. Vocês podem pesquisar e encontrar a história toda detalhada, mas nesse vídeo eu vou focar mais sobre o arquivo que saiu no Wikileaks. O que é o Wikileaks? O Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos sediada na Suécia. É um site que faz postagens de fontes anônimas de fotos, documentos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Em abril de 2019, o dono do site, Julian Assange, foi preso e decidiu vazar diversos documentos novos. Dentre os documentos tem alguns sobre o caso Madeleine McCann. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei porque eu não precisei traduzir, o documento está em português. Eu vou falar pra vocês sobre um documento que eu achei muito interessante, que se chama 10 razões pelas quais acredita-se que Madeleine McCann não foi abduzida. Com abduzida eles querem dizer que ela simplesmente não desapareceu assim do nada e nunca foi encontrado nenhuma pista. A polícia portuguesa acreditava que os McCanns eram suspeitos pelo desaparecimento de sua filha. E eles foram feitos suspeitos até 2008, quando o procurador-geral disse que não tinha provas para condená-los. Mas ele acrescentou que tinha provas suficientes de que Madeleine estava morta. Nesse documento diz que Gonçalo Amaral, que participou das investigações de perto na época do ocorrido, escreveu um livro chamado A Verdade sobre uma Mentira. E nesse livro ele mostra que Madeleine morreu na Praia da Luz. Inclusive tem um documentário dele no YouTube que vocês podem procurar, que ele dá as razões pelas quais ele acredita que Madeleine não simplesmente desapareceu. Eu pesquisei esse vídeo no YouTube, é só vocês pesquisarem documentário Gonçalo Amaral. A qualidade tá um pouco ruim, mas tá em português de Portugal, então é muito interessante de assistir. Então, esse documento que eu vou falar pra vocês, que consta as 10 razões, é uma versão abreviada de um livro que foi publicado em 2008 na Grã-Bretanha, que fala sobre 60 razões pelas quais acredita-se que Madeleine não foi abduzida. Então vamos lá para as 10 razões. Razão número 1. As estatísticas mostram que a grande maioria das crianças desaparecidas já estão mortas. E também quando as crianças morrem acidentalmente ou são mortas pelos seus pais, eles sempre a relatam como desaparecidas. Bom, mas isso são apenas estatísticas, então agora a gente vai ver as outras 9 razões pelas quais acredita-se que Madeleine não foi abduzida. Razão número 2. Gente, essa razão é realmente muito impressionante, principalmente para quem viu as imagens e os vídeos do que aconteceu. Existem 2 cães, chamados Ed e Kila. Eles são treinados para sentir odores.
Ed foi treinado para identificar o odor de cadáver. Estando um corpo inoperante por 2 horas, Ed já consegue identificar o odor do cadáver. Já Kila foi treinada para farejar o odor de sangue. Gente, não adianta lavar, não adianta tentar limpar, mesmo que meticulosamente. Os cachorros conseguem detectar os odores. Inclusive, tem um teste muito interessante que eu vi que fizeram com a Kila, que sentiu o cheiro de sangue. Eles colocaram diversos panos, eu não sei dizer se foram 15 ou 30, eu não me lembro agora, mas eles colocaram assim mais que 10 panos espalhados por uma sala e um deles eles tinham pegado uma gota de sangue e depois lavado 2 vezes. Que ela conseguiu achar exatamente o pano que haviam pingado uma gota de sangue. Realmente é muito impressionante. Inclusive Ed, que é o cachorro que fareja o odor de cadáver, ele já foi utilizado mais de 200 vezes e nunca errou. Pois então, os cães detectaram o aroma em 10 locais diferentes que sugerem que Madeline morreu no apartamento de férias dos Macan. E estes são os principais lugares: a sala de visitas, o quarto dos Macan, o jardim e a varanda do apartamento de férias. Em uma camiseta que pertencia a Madeline ou ao seu irmão Sean, não se sabe. Em 2 peças de roupa de Kate McCann, a mãe de Madeline. No brinquedo de pelúcia que Madeline não largava, era um brinquedo rosa que depois que Madeline supostamente desapareceu, sua mãe não largava. O cão detectou, embora a mãe de Madeline tivesse lavado o bichinho. Ed também detectou o cheiro de cadáver no carro que os Macan haviam alugado, em um lugar no porta-mala, perto da porta, e Kila detectou cheiro de sangue nos mesmos lugares. Gente, é importante frisar que esse carro foi alugado depois do desaparecimento de Madeline, e ainda assim encontraram o odor de cadáver. Ed e Kila foram levados para diversos quartos do Ocean Club e farejaram diversos ambientes como forma de testar se eles dariam algum outro alarme falso, se eles haviam errado, naqueles lugares onde eles farejaram os odores, e eles não deram nenhum alarme falso, eles só latiram mesmo nos locais dentro do apartamento dos Macans, no carro e essas coisas. Um vizinho de um apartamento alugado pelos Macans depois do desaparecimento de Madeline disse que por diversas noites viu o carro dos Macans com as 4 portas abertas e eles deixavam assim por um tempo. Então, por fim, as evidências dos cães haviam sido muito claras. Em 10 locais eles sentiram odor de cadáver e de sangue, e aquele cadáver não podia ter sido de nenhuma outra pessoa que não de Madeline. A razão número 3 foi a reação dos Macans quando eles descobriram das buscas feitas pelos cães farejadores. A princípio eles ficaram muito desesperados e procurando algumas justificativas para os cães terem achado aqueles tipos de odores. Alguns membros da família disseram que a razão de terem encontrado odor de cadáver na roupa de Kate era que semanas antes, no trabalho, ela havia entrado em contato com alguns cadáveres. Ela até alegou que o motivo do cheiro de cadáver no brinquedo de Madeline era que ela tinha levado ele um dia para o trabalho. Eles afirmaram que os odores de cadáveres do carro e o cheiro de sangue poderiam ter vindo de carnes podres e de fraldas sujas. E finalmente, depois de um tempo, eles começaram a dizer que não podiam acreditar nos cachorros, que aquilo não podia ser uma prova e essas coisas. E essas explicações que eles deram foram dadas apenas para a mídia, não para os policiais. A razão número 4 é que os pais de Madeline disseram que o suposto sequestrador de Madeline entrou pela porta que tinha ficado aberta do apartamento e saiu com Madeline pela janela, o que parece meio estranho, porque ele teria entrado pela porta e saído por uma janela que tinha 3 metros de altura e 2 metros de largura, pois quando Kate entrou no quarto, ela reparou que a janela estava aberta, o que para a polícia pareceu muito estranho. Porque se ele entrou pela porta, por que ele saiu pela janela, sendo que a janela tinha 3 metros de altura e ele teria que pular e tinha 2 metros de largura? E eles disseram que o sequestrador deve ter feito isso no tempo de 2 a 3 minutos e ninguém ouviu, ninguém reparou, os gêmeos não acordaram, simplesmente ele conseguiu sair sem ninguém reparar a presença dele ali. Para os investigadores, isso não aconteceu de maneira nenhuma porque é muito improvável. Eles analisaram a janela e não tinha evidência de nenhuma outra pessoa, só tinha digitais de Kate McCann. Razão número 5. Os Macans e seus amigos se recusaram diversas vezes de ajudar a polícia. Kate McCann foi chamada para responder 48 perguntas e a única pergunta que ela respondeu foi: você está ciente de que não respondendo nossas perguntas você está prejudicando a investigação da polícia para ajudar a achar sua filha? E ela respondeu: se é isso que vocês acham. Os registros telefônicos dos Macan foram apagados e eles não permitiram que a polícia portuguesa verificasse seus extratos bancários, seus
históricos médicos e suas transações de cartão de crédito. Os McCann se ofereceram publicamente para participar do teste do detector de mentiras, mas depois disso eles desistiram. Eles se recusaram a participar da reconstrução do dia que Madeleine desapareceu. Tentaram falar com David Payne, que era amigo do casal que tinha passado as férias com eles aquele ano, e ele disse que não podia falar nada, pois todos eles tinham um pacto de silêncio. E acrescentou que todos os pedidos de entrevistas ou qualquer pergunta que as pessoas tinham que fazer tinha que passar primeiro por Gerald McCann, pai de Madeleine. Então nenhum dos amigos respondia nada sem antes Gerald permitir. A razão número 6 é que houveram muitas mudanças na história que os amigos e o casal contavam. Muitas contradições entre os depoimentos de todos. Eram tantas que não dá pra citar aqui. Mas, por exemplo, inicialmente os McCann tinham dito que o sequestrador provavelmente tinha entrado pela janela. Só que depois a polícia analisou e disse que seria impossível entrar pela janela porque tinha uma persiana como esses anti-ruídos que tem nos apartamentos, que seria impossível por fora conseguir abrir. Depois disso, que a polícia disse que seria impossível, os McCann mudaram a história dizendo que não, ele havia entrado pela porta. Na noite que tudo aconteceu, uma das amigas, quando foi verificar os filhos dela, disse que havia visto um homem com uma criança no colo, uma criança com pijama rosa e aparentemente loira. Ela disse que na hora ela não se importou porque poderia ser um pai carregando sua filha, indo pro carro ou indo pro apartamento. Depois, como ele poderia ser um provável suspeito, a amiga do casal Jane Turner ficou mudando diversas vezes sobre como essa pessoa era. Ela mudou tanto a maneira que ela descreveu ele durante a investigação que o testemunho dela passou a ser invalidado. Razão número 7. Chamou muito a atenção na época a rapidez que os McCann começaram a contratar advogados e peritos. Eles contrataram, assim, extremamente rápido. Também, eles contratavam peritos de relações públicas. Eles contratavam pessoas só para lidar com a mídia para eles. A pessoa praticamente é como se fosse um assessor que te ensina a deixar a mídia do seu lado. E chamou muita atenção da polícia porque, embora eles contratassem advogados, peritos, pessoas para lidar com as relações públicas, isso não ajudaria eles em nada a encontrar a filha deles desaparecida. Então, ao invés deles colocarem forças para encontrar a menina, eles já estavam colocando forças para se defender de alguma coisa. Talvez eles soubessem desde o princípio que eles precisariam de um advogado? Não sei. A razão número 8 é a reação dos McCann e dos amigos assim que perceberam que Madeleine havia supostamente desaparecido. Quando Kate McCann entrou no quarto e percebeu que Madeleine tinha desaparecido, ela saiu correndo, voltou para o restaurante e disse: "Levaram Madeleine". Por que essa frase tão específica dizendo que haviam levado a criança? Quando você fala de uma criança, você pode pensar qualquer coisa. Que a criança saiu correndo, que a criança foi atrás dos pais e se perdeu. Não sei, pode ser qualquer coisa. Mas a primeira coisa que ela falou foi: levaram Madeleine. Ela não disse: Madeleine sumiu, gente, vamos atrás de Madeleine. Ela deve ter saído, ela deve ter se perdido. Não, ela disse: levaram Madeleine. E principalmente, o que eu achei muito estranho foi que quando ela percebeu que Madeleine desapareceu, ela saiu correndo e foi pro restaurante avisar os amigos. Ela fez isso achando que alguém tinha sequestrado a Madeleine. Então, supostamente, aquela cena, o apartamento dela, era um lugar perigoso, porque havia alguém interessado nas crianças dela. Ela saiu correndo e deixou os gêmeos dormindo. Ela nem antes acordou eles e falou: filhos, tá tudo bem? Como vocês estão? Não, ela deixou eles dormindo na posição que eles estavam e saiu correndo. Além disso, nos dias que se seguiram depois do desaparecimento de Madeleine, eles aparentemente estavam super tranquilos em deixar os gêmeos dele na creche. Assim, normalmente quando você perde um filho, quando ele tá desaparecido, alguém supostamente sequestrou, é comum os pais ficarem super protetores. Eles não, as crianças tinham apenas 2 anos e eles ainda assim deixavam elas na creche para lidar com a mídia. Razão número 9. Desde os primeiros dias que Madeleine desapareceu, o casal começou a fazer planos a longo prazo. Como assim? Eu vou tentar exemplificar isso. Eu tenho um filho que desapareceu e ao invés de eu pensar que ele pode aparecer a qualquer dia, eu faço uma missa de 7 dias. Consegue entender? Uma missa de desaparecimento da criança. Eu planejo daqui um mês, um dia, para publicar no jornal que minha filha tá desaparecida, entendeu? Você não planeja, você simplesmente acha que seu filho vai aparecer a qualquer momento, então você não quer pensar em mais nada que não seja a criança aparecer. 15 dias depois que a menina desapareceu, ela desapareceu dia 3 de maio, era mais ou menos 16, 17 de maio, o pai dela decidiu marcar um dia pro dia 28 de junho,
que era o dia da conscientização para as pessoas lembrarem que Madeleine ainda não tinha aparecido. Então, se você é pai de uma criança, você acredita que até esse determinado momento, a sua criança já vai estar com você, se você tem tanta esperança assim. Porque os pais que perdem um filho têm esperança de encontrá-lo a qualquer momento. Você não faz um evento para 45 dias depois, para um mês depois, como se fosse um aniversário de desaparecimento, sendo que você acha que você vai encontrar sua filha a todo momento. Inclusive, eles fizeram rapidamente um site para arrecadar fundos para ajudar na busca de Madeleine. Por que eles teriam feito um site para arrecadar fundos? Eles já estavam pensando que eles iam gastar muito dinheiro com isso, porque as investigações iam durar muito tempo, eles precisariam muito disso, entendeu? Não faz muito sentido. Pode parecer uma razão muito fraca, mas para pessoas que trabalham diariamente com isso, como foi o caso do investigador que fez esse documento, ele diz que a reação dos pais que perdem um filho não é essa, então para ele foi muito atípico a reação dos McCann. Razão número 10. Kate lavou o brinquedo de Madeleine. Supostamente esse brinquedo estava com Madeleine na hora que o sequestrador a levou. Ela estava dormindo com o brinquedo. Como eu já tinha dito, ela não largava o brinquedo. Ainda assim, depois de tudo, Kate simplesmente lavou o brinquedo. Como ela faz isso, sendo que no brinquedo podia ter vestígios forenses valiosíssimos para a polícia, que podia provar quem seria o suposto sequestrador, ela simplesmente lavou o brinquedo. Colocando no lugar de Kate, você tem um filho que tem um brinquedo que vive com ele a vida inteira. Ele vive grudado no brinquedo. A criança simplesmente desaparece e o brinquedo fica. Você lava o brinquedo da criança? E apesar dela ter lavado, né, o brinquedo da criança, o cachorro posteriormente sentiu o odor de cadáver nele. O cheiro da morte permanece em itens muito tempo depois deles serem lavados cuidadosamente. Gente, algumas dessas razões não são muita novidade, assim, elas já foram divulgadas em alguns veículos. Inclusive tem uma série no Netflix muito boa que eu assisti essa semana e ela fala também sobre alguma das razões que eu citei aqui. Eu decidi fazer esse vídeo porque esse documento estava no Wikileaks, que divulga essas informações ultra confidenciais, estando junto com o relatório da polícia, sendo feito por um investigador sobre pessoas que estavam pessoalmente lidando com esse caso. Achei um documento muito relevante. Aí vocês podem falar assim pra mim: existem muitos casos muito piores do que esse de Madeleine. É uma criança desaparecida, mas tem muitos outros casos de crianças desaparecidas e muitos outros casos de crianças que perderam sua vida de uma maneira muito drástica, muito triste. Mas por que esse caso é tão famoso? Os pais de Madeleine, assim que ela desapareceu, eles tinham contatos importantes na mídia e eles fizeram questão de se tornar muito divulgado. Foi culpa dos pais dela que a mídia divulgou mundialmente. Esse caso é um dos casos mais famosos do mundo sobre uma criança desaparecida. E acredito que depois os pais podem ter se arrependido um pouco de ter divulgado, pois a mídia se voltou contra eles e eles ficaram muito bravos com isso. Então é isso, gente. Como eu tinha dito, como eu tava sempre falando de vídeos brasileiros, eu achei de extrema importância fazer esse vídeo pra vocês agora, que os arquivos saíram na semana passada. São informações novas, são muito relevantes, então eu decidi fazer um vídeo pra vocês. Eu busquei o máximo de informações possíveis, tinha um documento em português, mas esse em específico estava em inglês, eu consegui traduzir e trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu faço questão que vocês escrevam aqui o que vocês acham sobre esse caso. Se os pais fizeram alguma coisa ou se ela realmente desapareceu ou nunca foi encontrada, o que vocês acham? Até hoje o caso está em aberto, não se sabe quem foi responsável por isso, ainda não foi encerrado nem para dizer se ela foi morta ou desapareceu. E até hoje buscam informações sobre Madeleine, inclusive tem um site onde os pais pedem até hoje informação sobre a menina. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links que constavam nesse documento, que eles falam que tem algumas informações relevantes também sobre o caso. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até o fim. Se vocês gostaram do vídeo e querem que eu continue falando sobre esse tipo de coisa, se inscreve no canal, deixa o like. Me sigam também no meu Instagram, porque lá eu tento conversar com vocês sobre os assuntos que eu falo aqui. Beijo!